Boa tarde, sexto ano. Antes de começar a correção com um pouco de explicação, eu quero saber de vocês por que não estão fazendo as atividades. Eu estou recebendo só de alguns alunos. Eu já fiz um levantamento de quem está faltando e eu vou baixar a nota, como eu já falei. Também não vou mais nem dizer isso, que está se tornando chato, né? Fica até chato para mim e para vocês. A responsabilidade de vocês é fazer as atividades, viu, gente? Até porque a gente só aprende treinando. E os conteúdos que eu passo na explicação, você só vai aprender se você treinar, saber se realmente entendeu, certo? E vai vir aí as provas globais, estão próximos, né? Também quero avisar vocês que eu vou fazer uma prova parcial só de interpretação de texto. De 8 a 10 questões, eu nem lembro ainda qual foi, mas eu já escolhi, já está toda arrumadinha, falta só eu marcar o dia. Porque não precisa vocês estudarem, porque não é gramática, é interpretar, então é ler e entender, não é? Porque eu tenho certeza que vocês sabem fazer isso. Bom, agora, partindo para a nossa gramática, que é matéria de prova global, o conteúdo vai ser adjetivo, artigo e numeral. Que são os adjetivos, são características que damos ao substantivo. Características estas que podem ser boas ou más, né? Os adjetivos é uma classe gramatical variável, porque varia em gênero, feminino e masculino, varia em número, singular e plural, e varia em grau. Lembrar que o grau do adjetivo são o grau de superioridade, grau comparativo e grau superlativo. O grau comparativo pode ser de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Né? Então, vocês usam, tem as regrazinhas aí no livro de vocês. O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. O absoluto pode ser sintético e analítico, que o sintético é quando você diz assim, lindíssimo, gostosíssimo, e o analítico é quando você acrescenta a palavra, geralmente um advérbio e um adjetivo. Fulano é muito inteligente, viu? E o grau relativo, superlativo relativo, pode ser de superioridade, quando eu digo assim, este livro é o mais antigo de minha coleção, ou de inferioridade, quando eu digo Paulo é o menos preguiçoso dos irmãos. Aí também tem lembrar o feminino e masculino, lembrar também do plural e do singular e saber como é que você... Tem tudo aí no livro de vocês. Em seguida, vem os artigos, que é também uma classe gramatical variável. Varia em gênero e varia em número. Quais são para que servem os artigos? Para acompanhar o substantivo, definido, quando é uma coisa exata, ou indefinido, que é uma coisa, né, que a gente não tem uma certeza da quantidade certa. Por exemplo, os artigos podem ser definidos, que é aquele que define, OA, OS e AS. Os indefinidos, uma, uns e umas. São esses dois tipos, é só vocês saberem diferenciar, também já foi explicado e tem no livro de vocês. Em seguida vem os numerais, classe gramatical variável, varia em gênero e varia em número. Vamos ver aí. Para que servem os numerais? São palavras, né, que quantificam o substantivo ou dão uma ideia de posição de um ser em determinado lugar. Que pode ser os cardinais, você tanto pode escrever a palavra como o número. Os cardinais que são os que a gente usa no dia a dia, 1, 2, 3, até o infinito. Os ordinais, que é aquele que dá a ideia de ordem, posição, primeiro, segundo, terceiro, até o infinito. Lembrar que a diferença do 1 para o primeiro vai ser aquela bolinha quando é um número. Multiplicativo, né, que diga quantas vezes o número é multiplicado, dobro, triplo, quadruplo e etc. E os fracionários, né, que dá a ideia de quando você divide, em quantas vezes você divide um número.
um terço, um meio, 2/3, um quarto, metade e assim por diante, certo? Isso aí é o conteúdo da prova. Agora nós vamos corrigir a última atividade, né, que tem lá na página 201 do livro de vocês. Eu disse assim que não precisava copiar as tiras nem os textos, porque fica muito extenso. Leia a tira e o anúncio publicitário a seguir e responda as questões de 1 a 3. Tem assim: um ladrão de cavalos entrou no rancho, não levou nenhum cavalo, mas levou as ferraduras, as selas e a alfafa. 1. Observe o emprego dos artigos na tira. Os artigos aí, os definidos, tem O e tem A, e os indefinidos, vamos observar. Qual é o único artigo indefinido empregado na tira? O único. Quando eu digo um ladrão, esse umzinho aí é um artigo que não está sabendo quem é esse ladrão. Né? Pode ser um ladrão qualquer. Então, está acompanhando o substantivo ladrão. Então, esse aí é um artigo indefinido. B. E quais são os artigos definidos? Muito fácil aí da tira. O, as e a. Né? Quando eu digo levou as ferraduras, as selas, a alfafa, isso aí, o nu, que também faz parte, né, da contração, faz parte da contração, então tem papel também de artigo. Então, o O, onde tem no rancho, as, onde tem ferraduras e selas, e a, onde tem alfafa. Letra C. Considerando quem são os interlocutores e o local onde eles estão, justifique. Porque houve vários empregos de artigos definidos e apenas um emprego de um artigo indefinido. Qual é a diferença? O indefinido aí é porque você não sabe qual foi o ladrão que apareceu. Você não sabe, então por isso que só tem esse. E o restante, quando ele diz assim, a alfafa, as ferraduras, então é algo que você sabe que estava ali, define. Então, a resposta: o rancho, as ferraduras, as celas e a alfafa são elementos próprios do universo ali do rancho, né? Então, é uma coisa que você sabe que existe ali, o ladrão não. 2. Agora observe o anúncio ao lado. O anúncio valorize o professor. O futuro que a gente quer começa na sala de aula. Então, quem é o anunciante? Hein? É o movimento, né? O movimento Todos pela Educação. B. Considerando que o anúncio foi publicado em outubro, né, que é o mês do professor, no dia 9 desse mês, vou repetir. Considerando que o anúncio foi publicado em outubro, no dia 9 desse mês, responda: qual é a sua finalidade? Apenas, como pouca gente valoriza, mas o anúncio serve para valorizar o professor. Né? Isso é falado no dia do professor quando chega a época do dia, 15 de outubro. Então, mas dia 9 foi o contrário, né? Porque aqui foi feito no dia 9. C. Observe que nos enunciados principais foram empregados artigos definidos: o professor, o futuro, a gente, na sala de aula. O que justifica esse emprego? Por quê? Porque são elementos específicos do mundo do professor. Não é? Quando eu digo sala de aula, se refere a quem? Ao professor. O professor, o futuro, a gente, tudo está relacionado ao professor. Então, eu tenho que usar um artigo definido. Por quê? Porque é uma coisa que realmente existe dentro daquele universo, certo? Continuando, nós vamos agora para o 3. Você aprendeu que os artigos definidos OOS e AAs são empregados quando nos referimos a um substantivo específico
definido, particular. E os artigos indefinidos, uma e umas, quando nos referimos a um substantivo de sentido genérico, indefinido. Compare estes enunciados dos textos lidos nas questões anteriores. Primeiro pontinho, as ferraduras, as celas e a alfafa. O outro, valorize o professor. Trocar ideias nós não vamos trocar porque nós não estamos aqui pessoalmente, né? Vamos ver aí. Os substantivos ferraduras, celas e alfafa, acompanhados dos artigos definidos as e a, respectivamente, apresenta na tira um sentido particular, específico ou sentido genérico. Sentido particular, específico, eu usei artigo definido. B. O substantivo professor, acompanhado do artigo definido o, apresenta no anúncio um sentido particular e específico ou um sentido genérico. Vai ser genérico no caso, porque se refere não a uma única coisa, mas a todos os professores. Quando eu digo valorize o professor, eu não estou dizendo assim, aquele professor, são a todos os professores, então é de sentido genérico. Agora vamos aí, C. Como você justifica o sentido produzido na expressão o professor no anúncio? Dê outros exemplos em que isso também ocorre. Eu vou dar aqui a resposta, que no geral vocês tiram aí a parte que vocês quiserem colocar. Apesar de ter sido empregado o artigo definido o antes do professor, o sentido final da expressão é generalizado, né? Porque o substantivo professor no contexto do anúncio designa não apenas um professor, e sim a todos os professores. Eu poderia dizer também, o motorista tem que ter muita paciência. O motorista tem que ter muita paciência. Será que eu estou me referindo a apenas um motorista? Não. É o motorista em geral. Todos os motoristas têm que ter muita paciência para aguentar, né, as pessoas que o fretam. Agora vamos aqui. 4. Leia esta tira de Adão e Turus Garaí. Velocidade do homem, 30 km por hora. Velocidade da gazela, 80 km por hora. Velocidade do avião comercial, 900 km por hora. Velocidade do som, 1.224 km por hora. Velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Velocidade da fofoca, aí tem um número muito grande, viu, gente? Aí a fofoca é veloz, é mais veloz de todos, né? Vamos ver aí. No último quadrinho da tira, que efeito de sentido produz o algarismo empregado? O efeito de fazer o quê? Uma crítica à fofoca, né? Considerando que a fofoca ela é mais rápida do que a luz, né? Do que o som propriamente diz, que se espalha numa velocidade incrível. B. O que significa as abreviaturas km, tracinho hora, e km, tracinho segundo? Quilômetro por hora e quilômetro por segundo. C. Ordene os elementos referidos nos quadrinhos de acordo com a sua velocidade, de maior para menor. Escreva por extenso as palavras correspondentes à classificação. Então, primeiro vem o que? A fofoca, né? Segundo, a luz. Terceiro, o som. Quarto, o avião. Quinto, a gazela. E sexto, o homem. Aí, pela velocidade do que acontece cada um. Agora vamos aí. Letra D. Escreva por extenso os numerais correspondentes às velocidades indicadas nos quadrinhos, com exceção do último. Fica 30, 80, 900, 1.224 e 300 mil. Por extenso, viu, gente? Considerando a sequência mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão e sextilhão. Como se diz o numeral do último quadrinho?
do último quadrinho vai ser 247 sextilhões, 980 quintilhões, 158 quatrilhões, 365 trilhões, 431 bilhões, 754 milhões, 543.208. Grande, né, o número? Sim, escreva por extenso os numerais correspondentes aos algarismos. No último exame do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, o Brasil ficou no 53º lugar entre os 65 países. Então, o 53 aí tem uma bolinha, então ele é um numeral ordinal, então é 53º. E o 65 vai ser o cardinal, 65 por extenso, viu, gente? B. Em todo o mundo comemora-se o 1º de maio com manifestações políticas. Então, esse 1 aí faz parte dos numerais ordinais, então é primeiro. C. Aquele era um prédio antigo e em sua fachada se lia. Aí tem um numeral romano, MDCCCLXX, que é 1869. D. O professor pediu aos alunos que abrissem o livro na página 33ª. Por quê? Porque é um numeral ordinal, tem a bolinha lá, indicando. Capítulo da página 252. Então, primeiro é 33º e o segundo é 262, numeral cardinal. Bom, a correção é essa daí. Está feita essa parte. Se tiver dúvida, fique só voltando, porque vai ficar na plataforma e dá para vocês prestarem atenção e corrigir corretamente, certo? Aí, na sequência, vocês vão para o livro de vocês na página 203, aí vai fazer a continuidade. O 6 não precisa copiar o texto, A, B, C e D. E só. Certo, gente? Por quê? Porque na próxima também eu vou ajeitar a avaliação parcial, que é a interpretação de texto. Eu vou ficar colocando no grupo e dizer quando é que eu vou passar, tá certo? Portanto, quando vir o meu chamadozinho no grupo, atendam com o okzinho e assistam, viu, gente? Tchau e até breve.